Eu saudo aos irmãos com a paz do Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E quero desde já convidar aos irmãos para meditarmos na palavra de Deus que se encontra no Salmo 14. Mas antes, se inscreva no canal, toque no sininho para receber as notificações, dê um like e compartilhe o vídeo para que possa chegar a mais pessoas. Na capa deste vídeo está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Afinal, há justo ou não? Para a gente compreender melhor, vamos ler Gênesis, capítulo de número 6 e o verso de número 9. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus companheiros. Noé andava com Deus. Então a gente vê neste primeiro verso que há justo. Noé era justo. Vamos para Jó, capítulo de número 1 e o verso de número 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Mais uma vez encontramos outro homem justo, o próprio Deus dizendo que ele era justo. Enoque, Abraão, Isaque, Jacó, Ló, José do Egito também era um homem justo. Os profetas, os reis que obedeciam às palavras de Deus eram justos. Mas a gente precisa compreender melhor o que é ser justo. Ser justo não quer dizer que nunca pecou na vida. Não significa isso. Em Eclesiastes 7 e o verso de número 20, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Vimos agora o sábio Salomão explicando detalhadamente que não há justo na terra que nunca fique sem pecar. Salmo 14. Diz o nécio no seu coração: não há Deus. Os homens têm-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há quem faça o bem. Quando a gente lê este primeiro verso, precisamos compreender de quem é este salmo. É do rei Davi. E de quem Davi estava falando? Vamos ler o verso 2. O Senhor olhou do céu para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento, que buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundo. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Davi estava falando do povo de Israel? Não. Davi estava falando das nações que todas elas se afastaram do caminho de Deus, vindo dos ensinamentos do seu pai Noé. Mas da nação de Israel, escolhida por Deus, através de Abraão, eram os únicos na face da terra que adorava ao único Deus criador do céu e da terra. O único Deus salvador de toda a humanidade. O único Deus invisível que criou todas as coisas. E de quem Davi estava se referindo? Em Deuteronômio, capítulo de número 12 e o verso de número 31, não farás assim ao Senhor, teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor,
e que ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e as suas filhas queimaram aos seus deuses. Tudo o que eu te ordeno, observarás, nada lhe acrescentarás, nem diminuirás. Nesse texto, inspirado por Deus, no Salmo 14 e no verso 1, aonde ele fala: diz o nécio no seu coração, não há Deus. Quem são esses nécios que Davi está se referindo? Que eles pensavam no seu coração, não há Deus. Eram justamente as nações que adoravam a outros deuses e que sacrificavam a seus filhos a outros deuses, porque Deus abomina sacrifício de ser humano. E Deus recomendou tudo isso para a nação de Israel. Então Davi estava se referindo às outras nações que não conheciam a Deus e que não entendia nada da lei de Deus, porque eram desobedientes desde que nasceram. Vamos ver um outro texto em Deuteronômio, capítulo 18, do verso 9 ao 12. Quando entrares na terra que o Senhor, teu Deus, te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. A gente viu nessas duas passagens de Deuteronômio, Deus alertando a nação de Israel, através de Moisés, para que o povo não se contaminasse com os ensinamentos que as outras nações adoravam a outros deuses, sacrificavam a seus filhos a outros deuses e faziam tudo o que era abominável ao Senhor Deus, Criador do céu e da terra. Por isso, Davi fala nesses 3 versos que no período que ele estava vivendo, ele orando a Deus nesse salmo, disse: diz o nécio no seu coração, não há Deus. Se referindo a todas as nações que não adoravam ao eterno Criador do céu e da terra, como o povo de Israel. Verso de número 4. Acaso não tem conhecimento, nem sequer um dos que praticam a iniquidade, que comem o meu povo como se comessem pão e que não invocam o Senhor? Realmente, Davi está mostrando que as palavras que ele está se referindo são justamente as outras nações que não têm conhecimento e que não evocam o nome do Senhor e que não adoram a esse único Deus, Criador do céu e da terra. E Davi conclui com essas palavras, verso de número 5. Achar-se-ão ali em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. O que Davi está falando? Que aqueles que perseguem a nação de Israel e que não adorava esse Deus, único Criador do céu e da terra, ia ser destruído, ia passar por grande pavor, porque Deus está com os justos.
Ou seja, não quer dizer com aqueles justos que nunca pecaram, porque todos pecam. Verso de número 6. Vós quereis frustrar o conselho dos pobres, mas o Senhor é o seu refúgio. Os inimigos, os que não guardam os ensinamentos de Deus, os que não têm pena do povo de Israel e comem o povo de Israel como se come pão, Deus vai fazer justiça diante desse povo. Verso de número 7. Ó, que de Sião viesse a salvação de Israel, quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, então se regozijará Jacó e se alegrará Israel. A mensagem que Davi está dizendo que a salvação vem de Sião, porque é de lá aonde está colocado o nome do eterno Criador do céu e da terra, mesmo não tendo o templo sagrado, que destruíram nos anos 70. Na capa deste vídeo está escrito: não há um justo, nenhum sequer. Afinal, há justo ou não? Davi está mostrando que há justo, que sempre houve justo, e que justo não quer dizer a pessoa que nunca pecou, como seu filho Salomão nos explicou em Eclesiastes, capítulo de número 7 e o verso de número 20, aonde ele diz: não há justo na terra que nunca pecou. Deus olhou do céu e não viu um sequer que faça o bem. Todas as nações estavam realmente tramando algo para destruir o povo de Israel, que adorava ao único Deus criador do céu e da terra. Que Deus possa abençoar as pessoas que estão assistindo este vídeo e que, se gostaram do vídeo, se inscreva no canal, toque no sininho para receber as notificações, dê um like e compartilhe o vídeo para que possa chegar a mais pessoas. Que Deus abençoe a todos.